Boa noite a todos vocês. Estamos aqui com o nosso querido, digníssimo Marcos Vinícius Monteiro. Boa noite. E não é para um podcast, não. A gente está aqui para uma consulta. Tá? Eu não avisei para o Marcos. Não avisei para o Marcos. Estou constrangendo-o em público para dizer que eu tenho uma pergunta, Marcos. Abre o mapa aí e me diz. Eu vou inventar Tem chance... Ah, tá, beleza. Tem alguma chance desse país dar certo, Marcos? Bom, ainda bem que eu não abri mapa nenhum, não tem não. Não tem não, né? Nem precisa abrir, né? Não precisa. Mas o Brasil é bom não dando certo também. A gente tem que sair desse buraco temporário que a gente se meteu nas últimas décadas, mas não... Eu acho que dar certo é uma utopia. Eu não sei se os Estados Unidos deu certo. É verdade. Mas de fato, mas você vê, assim, sinceramente, você vê, e não é uma pergunta astrológica, mas você consegue olhar e pensar assim, cara, tem como a gente sair desse buraco daqui a X anos, mais ou menos? Olha, eu acho que tem, mas é um trabalho de algumas décadas, né? Bem que eu queria que amanhã tudo tivesse melhor, mas independente do coronga, não estou falando da doença, não. Sim. Não, também não. Tem que mudar muita coisa no país. Né? A nossa cultura decaiu muito. Eu não quero bancar o apóstolo do Olavo, não, mas o que ele fala não é nada demais, na verdade. A gente sabe que ninguém tinha coragem de falar. E ninguém insistiu ao ponto da gente realmente parar e olhar, não, realmente, é isso aí que é o problema. A gente vê as pessoas que escreviam, que falavam no país até, 1950, 1960. E o que veio depois começou a decair muito. Escritor, jornalista. E a ladeira é cada vez mais íngreme. Sim. Falar a gente não precisa falar de alta cultura, de poeta, de romancista, escritor de novela. Pois é. Eu não sei vocês, mas eu quando era criança assistia muito novela. Meus pais assistem, minha mãe sempre assistiu. Não tem um cara como o Dias Gomes hoje em dia. E não tem nenhuma simpatia, vamos dizer assim, política pelo cara. O sujeito era comunista de carteirinha, mas não tem um sujeito que escreva como ele hoje em dia. É verdade. Ô Marcos, rapidinho, chega um pouquinho mais perto do seu microfone, que está um pouquinho baixo. Desculpa, melhorou? Melhorou bem, 100%. Eu tinha posto, eu tô com o iPad, tinha posto o iPad no colo, agora eu tô com ele na mão. Entendi. Não, mas você tá certo, cara. Outra coisa também, no início desse ano eu li a Bíblia do Caos, do Milor. Cara, o Milor não era um direitista, certo? Não era exatamente um conservador, principalmente algumas opiniões mulherescas dele. Pois é. Não é? Inclusive bem no que a gente está... A polêmica do dia, né? Mas enfim. No entanto, cara, ninguém fazia aquelas piadas humorísticas igual a ele, cara. Era um negócio assim fantástico. Entendeu? Eu não sei se o cara é o melhor, se você acha que é o melhor, mas, cara, eu li e tal... Tinha coisa, sabe aquela coisa que é engraçada, mas não é só engraçado, é genial também, entendeu? E a gente não tem mais. Pô, hoje em dia, comediante, o melhor comediante do Brasil é o presidente, cara. E é engraçado que quando ele começou a aparecer, pelo menos quando eu comecei a perceber ele, eu achava que era involuntário, que ele era engraçado porque ele era bronco, era toscão. Não, cara, ele faz de propósito, ele é zoeiro. A palavra zoeiro descreve muito bem ele. Verdade. É verdade. Cara. Mas enfim, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, que é o seguinte: temperamento é o novo horóscopo, Marcos? Antes de começar o episódio, a gente tem o nosso jabá. Hoje, o jabá vai ser diferente, que ele vai ser focado. A gente tem as nossas parcerias com a Von Piper, que você já conhece, com a Wake Up Império, que você já conhece, o nosso Apoia-se,
que é apoia.se/irmãoscaverna, que você também já conhece. Mas hoje eu tenho um anúncio totalmente especial. O Oliver Talk, o podcast do Luciano Oliveira e do André Assi Barreto, estão lançando seu primeiro curso. O curso sobre o escritor canadense Jordan Peterson. O curso tá fenomenal. É um curso muito interessante onde você vai conhecer um pouco mais a fundo o pensamento desse cara que fez um barulho tremendo no cenário conservador mundial. Simplesmente porque, você vai lembrar, ele decidiu não se submeter àquelas regras de imposição de gênero, pronome neutro e tudo mais. Isso foi ali quando ele começou a ficar popular. Depois disso, o pessoal começou a ver que ele não era só um polemista, ele era um cara muito profundo e que tinha análises muito interessantes sobre literatura, sobre psicologia ou várias outras coisas que poderiam ajudar e muito a todos nós. E é por isso que o André Assi Barreto, lá do Oliver Talk, resolveu fazer um curso especialmente sobre o pensamento do Jordan Peterson. Então, se você clicar no link que está aqui na descrição desse podcast ou desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, você vai encontrar o link. E para você que está ouvindo na rádio, é só procurar lá hotmart/irmãoscaverna JP de Jordan Peterson. Então, eu vou soletrar hotm.art/irmãoscaverna JP, tudo junto sem o tio no A do Irmãos Caverna. Então, você coloca esse link aí no seu navegador e você vai cair direto na página de apresentação do curso. E é claro, se você adquirir o curso do Oliver Talk até o dia 29 desse mês, você vai ter, até o dia 29 de maio, você vai ter um super desconto. Esse preço que você está vendo aí é um preço promocional, então fica atento, porque depois do dia 29 o preço vai subir e vai ir para um preço normal de mercado para um curso como esse. Que se você for ver aí, o preço está muito bacana, muito super bacana. Dá para você parcelar isso aí, você nem sente, né, o valor, ainda mais pelo conteúdo que é um conteúdo maravilhoso. Então lembre-se, entre pelo link hotm.art/irmãoscavernajp e você vai cair direto na página de apresentação, onde o André vai te explicar o passo a passo do curso, as condições, a forma de acesso e tudo mais. E você não pode ficar de fora. Se você gosta do Jordan Peterson e se você quer entender melhor como a mente pós-moderna funciona e como responder a ela, você precisa fazer esse curso. É urgente. Então, fica aí o convite. E agora você fica com o restante do episódio. Valeu, um abraço e até a próxima. Eu acho que a gente falou isso no outro, né? Sim. Não era para ser, né? Mas acabou virando. As pessoas tinham 12 signos do horóscopo, não. Agora um temperamento mais fácil, que são só 4. Pode crer. Não tem tanta enrolação. E no horóscopo você ainda tem que ver a data em que você nasceu. Não, o cara é ariano porque nasceu tal, ele é touro porque nasceu tal. Não, temperamento você escolhe o que você gosta, você escolhe um para chamar de seu e pronto. Não, você brigou com a mulher no dia que você... você brigou com a mulher no dia que descobriu que existe temperamento, eu sou colérico, então eu sou assim. Por isso que eu sou assim. Não, eu cheguei atrasado porque eu sou melancólico, a culpa não é minha, é do meu temperamento. Meu professor de astrologia, John Froley, fala que isso é como se você estivesse repetindo a mesma coisa em uma língua diferente. Ele não falava de temperamento, ele falava do mapa natal, assim. Você fala assim, ó, eu briguei porque o Marte no meu mapa natal tá assim, é mais ou menos quando você falou, eu briguei because I fought. Você está repetindo a mesma coisa. Sim, você não está justificando, você está mudando de assunto. Exatamente. O mapa... A gente não pode desligar o cérebro quando vai pensar em astrologia. Você vai pensar na vida. Exatamente. Você vai pensar na vida, você não fala assim, não, eu briguei porque eu sou muito forte. Não, eu briguei porque não, você brigou porque você quis brigar. Exatamente. Ser forte não te obrigou a brigar. É. Ou não, cheguei atrasado porque eu sou lento mesmo. Não, se você é lento mesmo, você sai de casa mais cedo.
Você pode chegar atrasado sempre, mas aí você sabe que a culpa é sua. Exato. Mas aí a pessoa começa a astrologia, não, na verdade eu cheguei atrasado porque por causa disso, daquilo, sei lá, no ascendente em touro, ou porque eu sou melancólico, ou porque, sei lá, algum planeta estava retrógrado quando eu nasci. Você desliga o cérebro e começa a usar aquilo como justificativa, mas não é justificativa nenhuma. Claro que todo mundo tem capacidades diferentes. Você é bom em alguma coisa, ruim em outras. Você leva jeito para uma coisa e não leva para outra. A astrologia mostra isso. Mas isso são as ferramentas que te deram quando você nasceu. O que você faz com elas, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, o problema é seu. Exato. Isso é uma coisa muito, muito, muito verdadeira. Por exemplo, a minha filha do meio, ela tem ascendente dela. Eu não sei se é ascendente ou se é o signo solar, que é touro. Aí eu tava lendo o teu livro, inclusive eu parei, eu tenho que voltar, na vergonha eu ter parado. Mas quando você falou sobre o signo de touro, cara, eu lembrei o tempo inteiro da Helena, sabe? Porque, só pra galera que tá ouvindo, lá no seu livro, você me corrige se eu errar alguma coisa aqui, mas acho muito legal no seu livro, que inclusive tá na descrição aqui dessa live, do podcast, você dá características, você usa assim, imagens taurinas, imagens arianas, e aí vai falando. Tu já chegou nessa parte, ô Tião? Cheguei não, cara. Na real... eu li só a introdução. Mas eu preciso dar um aviso para os ouvintes. Isso aí é muito bom. Lê outra história, você lê depois se vocês quiserem. O importante é que vocês comprem. Muito bom! Eu comprei sim e fiz a minha parte, cara. Não estiver fazendo nada, o importante é que vocês comprem. Muito bem, isso, cara. Caraca. De preferência pelo link que tá aqui na descrição, agora eu vou um pouquinho ler um pra livro nós. só de raiva, cara. Então, mas aí lá, nas imagens taurinas, você tem lá... É porque o touro, ele é um signo fixo de terra, certo? Sim. Então ele dá a ideia de estabilidade, a ideia de... tudo que tem relação a isso. E aí você fala que uma das imagens de touro é um prato de comida. Tipo assim, é aquela coisa de gostar de comer, certo? Sim. Eu não lembro se eu usei exatamente essa imagem, mas faz sentido. Não, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E, cara, é engraçado, porque é involuntário, entendeu? É involuntário, mas assim, um dia eu tô aqui trabalhando, eu tô ouvindo a Helena conversando lá no quarto. Ela me solta assim, mãe, sabe o que eu tava pensando? O quê? Que a minha vida é comer. Porque, olha só, se eu não comer, eu morro. Então comida é vida. E eu adoro comer. Bom, errada não tá, né? Errada não tá. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma coisa assim... então ela gosta muito de comer porque ele é taurina. Não, tanto que ela é muito mais disciplinada em relação à comida do que a irmã. Entendeu? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente, Páscoa, chegamos ali, dividimos um ovinho e tal. Ela, tipo assim, de tanto a minha esposa falar, não, olha, não come tudo ao mesmo tempo, pô, tem que se controlar, etc e tal. Ela, tipo, entendeu essa ordem e o princípio. Mano, de vez em quando ela abre aqui pedaço de chocolate que tá guardado desde antes da Páscoa. Tipo assim, ela realmente tá muito disciplinada. Tipo assim, é o que você falou, tipo assim, ela tem uma tendência, que é indicada ali e tal, mas o ceder a isso ou controlar isso é totalmente escolha dela. Pô. Sim, as coisas... Eu sempre vou repetir, eu acabei de falar isso, mas é bom enfatizar. O mapa simboliza as ferramentas, entre aspas, que Deus te deu quando você nasceu. Algumas Sim. funcionam melhor que outras, e algumas dão mais problema que outras, mas o que você faz com elas é responsabilidade sua. Sim. Um exemplo, claro, para você falou dos temperamentos, eu vou voltar no assunto um pouquinho, porque todo mundo gosta de que a gente fale disso. O temperamento mais claramente voltado para posições de comando é o colérico. Colérico, colérico, excesso de fogo, excesso de energia. Então a pessoa age mais e manda mais. Naturalmente, tem mais facilidade para agir, para fazer as coisas.
É parte da vida. Você não consegue construir nada novo se você não destruir alguma coisa. Então, excesso de energia, você está fazendo coisa, é o temperamento mais associado também a conflito. Não um conflito brigar, irritar, porque todo mundo pode ficar irritado, todo mundo pode brigar, mas é o temperamento mais ativo. Sim. E ele está mais ligado a posições de comando. E para falar dos chefes que eu sei, dos mandatários hoje em dia, cujo temperamento eu sei, porque eu olhei o mapa, o Trump é uma imagem muito boa disso. O Trump é claramente colérico. Não precisava nem olhar o mapa para ver. Ele é laranja. O sujeito faliu, acho que ele faliu acho que 2 vezes ou uma vez, não sei quantos bilhões de dólares, e reconstruiu de novo. Cara, é incrível a história dele. 60, 70 anos, bilionário, conhecido, todo mundo gostava dele nos Estados Unidos, desse pessoal todo que brigou com ele na política, adorava ele. Cara, precisa ser uma pessoa muito ativa, na velhice. Uma esposa bonita, um monte de filho crescido, chega, esse país não tá bom não, vou virar presidente. Você nunca ter sido síndico, cara. Cara. Ele nunca foi incrível. Ele não é que ele nunca foi prefeito, não, ele nunca foi, sei lá, representante de bairro. E o cara vira presidente, é uma energia ferrada. E o cara parece que tá sobrando energia o tempo todo. Exatamente. Mas a gente vai ver o nosso mandatário e ele é fortemente fleumático. Uhum. Isso é uma coisa que dá o tilt na cabeça do povo que pensa psicologicamente. Porque o Bolsonaro é pá. Aí você, fleumático? Que isso? Mas você vê o jeito como ele aborda a profissão é diferente. Mas é o que eu disse mais cedo. Ele tem ferramentas diferentes do Trump, mas ele usa porque ele se apaixonou por aquilo. Certo. Enquanto o colérico tem excesso de energia, o fleumático precisa, naturalmente, ele faz as coisas por paixão, no sentido mais básico da palavra. Não estou usando nem o sentido romântico e nem estou fazendo juízo de valor. É questão da água, né? Um assassino podem ser apaixonados pelos que fazem. Mas você vê que ele é arrastado por aquela paixão. Sim. Ele não tem a mesma energia que o Trump. Você vê que o modo como ele interage com a imprensa é diferente. O modo como ele interage com as coisas é diferente. Quando o Trump dá uma patada e nem lembra, você vê que o Bolsonaro se irrita com mais facilidade, se emociona com mais facilidade. Mas ele tomou uma facada e continuou. Sim, o cara tem que estar muito apaixonado pelo que ele faz para tomar uma facada no fígado, quase morrer, e continuar o plano como estava antes, exatamente igual. Eu duvido que qualquer um dos outros candidatos tomasse um negócio mais leve, teria continuado. Eu duvido que o Ciro tivesse tomado a facada no pé, teria desistido. O Haddad, acho que se balançasse uma faca para ele, teria corrido. Ele tinha um infarto na hora. Sim. Eles tinham desistido. Você vê que ele é arrastado por esse amor. Eles tinham desistido e se tornariam mártires do movimento. Sim, está até hoje usando isso como moeda política. Isso. Mas você vê que o jeito como ele aborda a profissão é diferente do Trump. Porque são ferramentas diferentes, mas o cara quer a mesma coisa. Sim. Muito interessante. Eu lembro eu não sei se eu usei esse exemplo no outro, mas como eu falei, colérico normalmente são profissões ativas. O cara é empreendedor, ele é militar, ele é policial. São essas são as primeiras imagens que vêm na cabeça quando a gente pensa no colérico. Sim. Mas, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos é claramente colérico. Ele era escritor, filósofo, professor. Mas o modo como ele abordava a profissão era ativa. O sujeito morreu em pé recitando o Pai Nosso. Nossa. O sujeito teve, sei lá, 2, 3 editoras que ele tocava, ele vendia livro de porta em porta. De porta em porta, estuda dele, pode crer. Dava a palestra onde quer que falassem. Às vezes tem gente que conta a história dele entrar numa palestra, o cara começar a falar, ele interrompeu o cara, você não sabe do seu lado da questão. Peraí, ele levanta, explica o lado do cara pela ótica do cara. Esse é o que você deveria ter explicado. Agora eu vou rebater o que você deveria ter explicado. Não explicou. Aí ele ia dar a palestra dele, cara. Isso é claramente excesso de energia. Verdade. Não, o próprio fato do cara, isso é uma coisa muito impressionante, ele ter morrido de pé recitando no Pai Nosso. Assim, eu não vou morrer deitado. Sim, isso é muito colérico mesmo. É muita energia sobrando. Ele não conseguia parar de fazer as coisas. Faz muito tempo que eu li isso, eu posso
pode ter alguma imprecisão, mas se eu me lembro, pouco antes de morrer, não sei se 1 ano, 2 anos, ele ganhou uma posição em algum lugar para dar aula, e ele já estava doente, ele simplesmente pedia acho que um balão de oxigênio, alguma coisa, botar do lado e continuava dando a aula. Caraca. Assim, a pessoa não consegue ficar em casa deitada, ela tem que fazer alguma coisa. Uhum. Interessante. Mas o fazer alguma coisa dele era intelectual. O do Trump era um negócio e agora na política. Cada um. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque de fato isso é uma coisa que eu não tinha pensado em como analisar isso. Que é como, não o que a pessoa faz, mas o modo como ela faz. Porque, como você falou, 2 pessoas com a mesma profissão, o Trump e o Bolsonaro, são 2 temperamentos até opostos, né? Que um é água, outro é fogo. E só que os 2 desempenham bem, só que usando ferramentas diferentes, né? Sim, e não dá para negar, por mais que você odeie os caras, eu não odeio nenhum dos 2, mas se você tem alguém ouvindo que odeia os 2, pode falar um monte de coisa deles, mas você não pode negar que eles são extremamente bem-sucedidos no que fizeram. Exatamente. E, cara, como que é verdade esse negócio do Trump? Que se você lembrar, tem um vídeo que fizeram, tipo assim, por que ele decidiu concorrer? Aí não sei se você lembra que era o Obama deu um jantar que ele tava e ele começou a zoar pra caramba o Trump, entendeu? Sim. E cara, o Trump com aquela cara fechada olhando pra ele. Aquela cena ali é muito boa. Literalmente cutucaram a onça. Cutucou, né? Mano. E aí ele falou assim, agora eu vou ganhar de raiva. E foi o que ele fez. Eu lembro de um, não sei se é o mesmo vídeo, mas eu lembro de um vídeo do sujeito fazendo uma piada. Uhum. O Trump tá, ele e a Melania, eu acho que um dos filhos no jantar desses, e é um desses comediantes de stand-up, ele falou, olha, acabei de saber que o Trump decidiu concorrer à presidência como republicano. Aí as pessoas olham para ele, porque foi surpresa para mim, porque eu achei que ele estivesse concorrendo como uma piada. Nossa. Você só vê ele trincando o dente, balançando a cabeça em E o Bolsonaro também, só que são trajetórias completamente diferentes, mas você vê que o sujeito realmente queria aquilo, tá? Sei lá, quanto tempo, indo no Super Pop, discutindo com o Traveco, as pessoas sacaneando ele. Muito Ninguém, você vê aquele, começaram a levar ele a sério alguns meses antes da eleição. Tem aquela entrevista famosa do Lula, ele não tem chance nenhuma. Fizeram um videozinho das pessoas falando que ele não tem chance nenhuma, Não tem, mas deixaram ele ter e ele ganhou. Ele é extremamente bem sucedido no que ele fez. Pode não gostar dele, fazer vídeo cortando o cabelo e gritando que o Aras é do PT e dizendo que o mito traiu o povo, enfim, como alguns youtubers estão fazendo por aí. Mas você não pode negar que o cara é bem sucedido, pô. E que ele realmente fez o que ele se propôs a fazer. E ele transparece isso, que era o que ele mais amava. Se você gosta dele, você fala que o que ele mais amava era ver o país, é fazer o país bem. Se você não gosta dele, você pode dizer que não, que o que ele mais ama é o poder. Mas alguma coisa move ele, alguma paixão muito forte move ele. Pode crer. E essa questão Oi. E só esse negócio, tipo assim, do modo como ele trata, esse lance, tipo assim, na piada do Trump, quando o Obama e esse cara, eu vi esse vídeo também do stand-up, quando eles zoam o Trump, tipo assim, o Trump cara, parece que ele foca na cara do cara e trava ali, parece que ele quer voar no cara, tipo, tipo assim, ele fica olhando pro cara assim, fixamente, daquele jeito, tipo um leopardo, sacou? Olhando pro cara, meu irmão, se desse mole, ele ia lá no palco e pegava o Obama, sacou? Era muito assim, muito igual bicho mesmo. É um troço assim que todo mundo deveria ver essas piadas do Obama e desse cara do stand-up, que eu também não lembro quem era. Cara, foi muito boa, porque mostra ali a obstinação do Trump a partir daquele momento de concorrer. E do Bolsonaro também, tipo assim, mas mesmo o Bolsonaro, tipo assim, quando fazem uma piada com ele ainda não tem a mesma reação do Trump. Mas do Trump é muito maneiro de ver. Não, realmente é o seguinte, pô, o Bolsonaro, como o Marcos falou, o foco dele é a paixão. E
E acho que é porque, pelo que eu já entendi, toda vez que o simbolismo de água é o simbolismo de desejo, né? Uma coisa desse tipo, né, Marco? Exatamente. E é o que é a diferença. Você vê que realmente o Bolsonaro é movido por paixão pelo que ele está querendo fazer, pelo projeto, pelo objetivo. O Trump, ao contrário, não é que ele tem paixão por aquilo ali. Ele tem, mas o motivo que. O que vai mover, o que está movendo ele mesmo é essa coisa de liderar, é essa coisa de ganhar e de destruir o que está como adversário. Tanto que uma coisa que decepcionou muita gente quando o Bolsonaro chegou era exatamente o quê? Poxa, eu pensei que o Bolsonaro ia chegar tocando o terror em tudo, ele não fez isso. Né? Pô, essa própria disposição, não sei se eu estou certo, Marcos, essa própria disposição, por exemplo, que ele demonstrou em relação ao Moro, dele ter o poder de nomear lá o que ele queria nomear, mas ele toda hora, não, ô Moro, vamos entrar no acordo, eu quero que você concorde, entendeu? Sim, ele se importa Isso com tem o alguma coisa a sentimento ver? do cara. Ah, sim. Ele se importa com o sentimento do cara. Eu não estou dizendo que o Trump é menos patriota que o Bolsonaro, Não, mas é porque é diferente. O Bolsonaro, naturalmente, ele interage com os outros por esse nível. Exato. E se você olhar os filhos, assim, não dá para fazer uma análise do mapa natal dos filhos, mas, assim, pela cara dos filhos dos mais famosos, o Carlos parece muito com ele. O Carlos parece assim, ele é zoeiro, é engraçado, mas você vê que ele se emociona mais. O Eduardo não. O Eduardo, ele com certeza não é fleumático. Não sei se você já percebeu. O Eduardo está sempre fazendo alguma coisa. O Eduardo, ele não se emociona. Ele não. Como é que eu posso falar? Ele é mais um cara prático e tal, né? Sim, e as agressões não calam tão fundo nele. Simplesmente devolve. Como o Trump. Você viu que o Trump estava nervoso porque ele não conseguia revidar. Mas eu não acho que ele em casa ele deve ter ficado chorando. Poxa, cara, eles não gostam de mim. Não, cara, ele já devia estar falando: o que eu preciso fazer? Não, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que fazer isso, a gente tem que agitar alguma coisa. Eu vou tuitar de caixa alta aqui. Sim. Melania, vai lá crer. no KFC, pega mais um pacote, mais um balde de frango frito, que eu vou trabalhar até tarde hoje e pronto, cara. Exatamente. E, cara, deixa eu te perguntar. Isso é uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu comecei a ver você postando, por exemplo, no Instagram, a questão de aparência e temperamento. Assim, que para quem tá ouvindo a gente, a abordagem que eu aprendi com o Marcos sobre temperamentos é uma abordagem que não é uma abordagem psicológica, mas sim uma abordagem da medicina tradicional, certo? Exato. Tanto que quando você vai calcular o mapa natal, você olha os elementos relativos ao nascimento da pessoa, né? Ascendente, senhor da natividade, regente do ascendente. E aí, explica para a gente mais ou menos assim, se você puder, como é que... Então, é como se os temperamentos indicassem um pouco de como vai ser a forma física da pessoa? Sim. Então, fala pra gente um pouquinho como é que é isso. O temperamento está na interface entre o psicológico e o biológico. Sim. Ele reflete um negócio que, no fundo, a gente sabe. Como a gente falou antes, temperamento não são os novos signos simplificados. Então, não são 4 categorias de signos estanques que não se comunicam. É uma tendência. Então, nem todo mundo tem temperamento pronunciado, nem todo mundo é claramente de um dos temperamentos. Tem gente que fica no meio entre dois, tem gente que não tem temperamento pronunciado. Mas quando a pessoa é muito fortemente de um temperamento, a menos que a criação disfarce muito isso, ou que seja, por exemplo, de um grupo étnico, ou de uma raça que você não esteja acostumado a ver, e você tome aquilo como representação do grupo todo, no fundo você sabe, você olha para a pessoa e sabe, não, esse sujeito é mais provável de reagir com um soco do que com um xingamento se eu pisar o pé dele. Por exemplo, é um negócio que você vê corporal. Esquece, vou pegar os 3 exemplos que eu falei aqui. O Trump, o Mário Ferreira e o Bolsonaro. Você sabe instintivamente que 2 deles, mesmo que o único que seja militar seja o outro, mas você sabe que é mais provável que 2 deles te peguem pelo pescoço se você fizer uma gracinha com eles. Verdade. Entendeu? Você pega, então, isso muda muito conforme a raça, conforme a família.
E não é uma coisa simples, óbvia, que você identifique com todo mundo. Mas quando a pessoa é muito, obviamente, Quando o desequilibrada, temperamento é muito forte, Isso. a pessoa tende a ter um ar mais agressivo, ou pelo menos mais militar. Uma cara Entendi. mais de soldado, uma cara mais brava. O Trump, ele não tem exatamente uma cara muito militar, mas ele tem essa Mas é uma cara de guerreiro, né? Vamos dizer assim. sim, essa cara de quem está indo para fora, quem está saindo de si o tempo todo. E o Uhum. Mário Ferreira dos Santos, sinceramente, olha, mesmo ele mais velho, de óculos, dando aula, você não parece um boxeador aposentado. É verdade. Parece mesmo. E E como é o fleumático? mas se você olha ele mais... O Bolsonaro, se você olha, simplesmente fotos mais antigas, mesmo quando ele era do Exército, você olha aquela cara mais redonda, aquele olho mais gentil, a palavra é Sim. essa mesmo, Sim. aquela forma menos agressiva, menos expansiva. Eu não estou dizendo que ele não reagiria, ele tem treinamento militar, eu não estou dizendo que se ele precisasse dar um Mas, por tiro exemplo, no- o sorriso, mas é algo né? treinado, é algo que você vai para o exército e é algo que ele treinou para reagir. Você vê que a reação dele ia ser mais emocional, É. que ele é uma pessoa naturalmente menos impositiva. Não é Uhum. aquele cara que você sabe que ele está batendo de frente com todo mundo. O colérico tem ele cede muito pouco, inclusive na linguagem corporal. Você vê que é uma pessoa que está mais não Pra frente e tal. brigando com você, mas ele tá mantendo a própria figura, assim. Ela não cede, não te acomoda. Uhum. É verdade. Eu acho assim, eu acharia que... assim, Fala. não é só ia terminar os dois. O sanguíneo, os outros dois que eu não falei. O sanguíneo, ele também é expansivo, mas ele é mais suave. É aquela pessoa que você sabe que vai falar com você. Uhum. Não precisa ser algo simpático. Os textos antigos falam muito de que sanguíneo é o mais agradável, o mais alegre, mas é porque uma boa proporção das pessoas que escreveram sanguíneos estão falando de si próprios. Entendi. Mas deixa eu ver um exemplo clássico de alguém sanguíneo. Claro, o Papa Emérito. O Papa Emérito Bento XVI. O Bento XVI. Bento XVI, é claramente sanguíneo. E você vê, bom, ele era era um chefe de Estado também. O Papa não é só um líder religioso, ele é o chefe de Estado de um país. Uhum. E ele tinha muito pouco de chefe de Estado, se você olhar assim. Ele parece alguém que está o tempo todo falando com você. É agradável, mas não é agressivo. Porque o alguém ar que se expande, mas ele não... É. Ele se expande, mas ele não defende a própria figura. O fogo, ele se alastra e bate. Ele não se acomoda, o ar se acomoda em volta. Uhum. E o melancólico é parecido com o colérico, mas menos expansivo. Ele é mais duro, mais centrado, mais centrado em si mesmo. Uhum. É o cara que você olha e você pensa em firmeza, você pensa em pedra, Sim. montanha. Por exemplo, depois que eu comecei a te acompanhar no Twitter, comecei a acompanhar muito sumô, né? E você vê que, cara, é incrível. Os caras que são os grandes do sumô, né, os grandes nomes, eles não eram... Cara, é porque quem vê de fora e quer gordo. Só que, cara, os caras, eles te passam aquela coisa assim, é uma montanha que tá ali, que vai lutar com uma outra montanha, entendeu? Aí você vê aquela montanha levantando outra montanha no braço. Exatamente. Pela cueca ainda por cima, viu? Sim. Não, e por exemplo, eu tava reparando, eles têm uma... Eu não sei muito, né? Eu só vejo e tal. Mas assim, eles de vez em quando eles fazem uma pose, né? Tipo assim, eles ficam com a perna aberta bem na base, e aí põem uma mão na barriga e outra pro lado. Você já viu? Eu não sei o nome técnico disso. Quando ele levanta o pé pro alto e bate, o nome disso é Chico. Eles fazem isso tipo 300, 400 vezes todo dia no treinamento. Uhum. Não sei se é isso que você está falando. Quando ele começa a ajoelhar... Nessa parte não. É uma parte que ele meio que ele tá em pé, aí ele vai abaixando assim, tipo, arrastando o pé pro lado e fazendo uma... É como se fosse apontando pro lado, os dois braços estão virados pro mesmo lado, só que um tá mais ou menos na barriga e o outro tá meio assim, dobrado pro mesmo lado, sabe? Eu esqueci o nome disso. É parte do ritual... Isso. Esqueci o nome. Mas é o ritual inicial. Eles fazem isso no começo das competições. Exatamente. E tem umas coisas cara, quando ele firma naquela base ali, se tu fizer uma silhueta, mano, é o Monte Fuji, cara, que tá ali, entendeu?
É incrível, e passa essa impressão mesmo da coisa melancólica. Porque o problema da palavra, né? Melancolia, melancólico, ele ficou muito associado ao triste. Entendeu? Não é? É tipo assim, o fulano é melancólico, quer dizer que ele é o depresso, ele é o cara que tudo tá ruim. E, pô, não é isso. O melancólico é o cara que você olha e você pensa. Os dois vão entender aqui. É o carinha aqui do boxe aqui da cidade, lembra? Aham. Que é um professor de boxe que tem aqui, que meu. Um dia eu tava treinando lá com ele, ele pediu pra demonstrar, né? Aí ele chegou pra mim assim, endereça a barriga aí. Aí eu, tá. Aí ó, você vai fazer assim, pá, maluco. A mão do cara parecia um martelo. Aí ó, faz em mim agora. Eu fui socar a barriga do velho, eu quase quebrei a mão, mano. Porque ele é baixinho, troncudo e muito duro. Tipo assim, é mais ou menos isso aí, né? Eu não sei. Mas fala pra gente sobre o melancólico. Eu sei que acho que o ser baixo não tem a ver, né? Mas fala pra gente aí. Mas tanto o normalmente o mais baixinho, se for da mesma família, é colérico. Olha mas só. O melancólico também, mas o melancólico também minha sogra é colérica, eu sabia. O estereótipo do baixinho invocado não está tão longe da realidade. Sim. Tanto que no Divertidamente, naquele desenho, né, a Ira é baixinha, né? Eu não lembro, mas acho que é. Eu vi com as crianças. Cara, a última vez que eu vi nem faz tanto tempo que passou na televisão, mas eu não. Eu estava tentando trabalhar enquanto eu via e não prestei muita atenção. Uhum. Mas essas palavras, o nome dos temperamentos, tudo mudou de sentido, né? Sim. Melancólico, eu não tenho certeza, mas eu acho que mudou por causa de uma doença chamada hipocondria melancólica. Por causa dela que a gente chama hoje de quem tem mania de doença de hipocondríaco, porque é uma coisa num órgão que hoje em dia anatomicamente não existe, mas o terço mais alto do ventre era chamado de hipocôndrio. Entendi. E quando você tinha excesso de melancolia por algum problema, você acreditava que a melancolia subia, os vapores pesados da melancolia subiam dali para a cabeça. Se dizia que a pessoa estava com melancolia hipocondríaca ou hipocondria melancólica, uma coisa assim. E um dos sintomas disso era tristeza, era prostração. Então isso acabou sendo associado à tristeza. Uhum. Mas o melancólico não é necessariamente mais triste que os outros. Ele é mais estável, talvez. Uhum. Mais lento, dependendo da pessoa. Mas a gente pensar nas imagens dos elementos ajuda. Melancólico é uma pedra. Colérico é fogo. Fleumático é água. Mas não é água que sai da torneira. É água do rio, do mar. É aquilo que pode estar tranquilo no momento. E vem algo que perturba e aquilo pode ser destrutivo. Ao mesmo tempo pode estar parado e pode ser destrutivo. Enquanto o ar, ele se expande, mas ele não... A menos que seja, claro, tem vendaval, que pode destruir coisas, mas o ar normalmente ele envolve as coisas. Por isso que o ar está ligado ao pensamento, à mente, porque é uma analogia com o que a gente faz pensando. Você sai de si e olha e analisa o objeto fora. Você não agride ele para entender. Se você quebrar o objeto, você não consegue entender. Você tem que permanecer e olhar ele em volta e analisar. É isso que o ar faz, entre aspas. Ele preenche o espaço em volta do objeto. Entendi. É igual, por isso que a palavra grega para espírito é pneuma, né? Sim, é o ar, né? O sopro, o fôlego, né? Não sei como é que se traduz pneuma. Cara, eu tô tentando até achar aqui uma coisa que você fala, essa questão de ser que você tem que entender e tal. Que é aquela parte de Elias que ele fala, eu vou tentar ver aqui, que ele fala assim, veio o furacão e não tava a voz de Deus, não sei o quê. Aí depois a voz vem na brisa suave. Eu tô tentando ver se o que ele cita antes tem os outros elementos, sabe? Tipo fogo, terra. Não duvido que tenha, mas eu também não. Eu vou procurar depois, mas... Uma das coisas que eu me prometi fazer e não fiz nessa quarentena foi ler a Bíblia de cabo a rabo. Eu tô tentando. Eu também parei, já tô uns dias aí. Do Gênesis ao Apocalipse, não consegui. Não, você começa bem, aí vai parando, aí entra isso, outra coisa, exatamente. outra coisa.
É fogo. É o diabo. Mas, É o diabo. mas tipo assim, e aqui eu tenho um aplicativo que ele vai marcando. Você vai lendo todo dia. Você tá tanto dia sem coisa. Mano, no dia que eu perdi, que eu fui abrir, tava zerado. Fiquei com uma depressão. Assim, que merda. Acabou com o meu score. Eu precisava de um aplicativo desse, porque o que tem no iPad eu uso para ler aquele... É um que é um simbolozinho, esqueci o nome, de um livro aberto. Uhum. Você abre, você lê a primeira página e ele, parabéns, você fez a sua cota de hoje. Eu falei, pô, mas é a primeira página. É técnica de coach, você tem que estabelecer metas baixas. Bem baixas. Você lê o título. É a primeira frase. Muito bem. Lê o título. Muito bem. Estamos caminhando. Marcos, deixa eu perguntar um negócio. Eu ouvia muito você e o Hugo falando sobre a simbologia dos 4 evangelhos em relação aos 4 elementos. E eu sempre quis entender. Fala pra gente, como é que funciona? Qual que é qual elemento? O que que você mostra lá que dica? Olha, isso aí quer dizer, entendeu? Tá. Em primeiro lugar, a gente não descobriu muito bem isso. Isso é uma coisa que a iconografia católica, a iconografia cristã já mostrava isso. Porque os 4 animais associados aos 4 evangelistas são claramente cada um de um elemento. Uhum. O animal associado a São Lucas é um touro. É a terra. Então ele é o melancólico. Uhum. O animal associado a São Marcos é um leão. Fogo. Rapaz, eu já tô entendendo. Mas vai, fala. O animal associado a São João é uma águia, não é um escorpião, que seria o outro signo fixo da água. Mas a águia das aves de rapina é mais úmida. O jeito dela voar, o jeito dela se comportar é muito mais úmida. Uhum. Então seria o elemento água, né? Água. E o animal associado a São Mateus não é um animal, é um homem ou um anjo. O elemento do ar. Entendi. A razão é o que distingue a gente dos animais. O ar é a qualidade mais, obviamente, humana. Entendi. Mas se a gente analisar os evangelhos, eles não é... mas por que são esses animais? Pode ser, sei lá, o cara a primeira pessoa desenhou e as pessoas foram copiando. Legal, o Evangelho de São Marcos ele é muito mais curto que os outros. Ele é praticamente um roteiro de filme de ação. Verdade. Eu estava pensando exatamente isso. Ele nasce, cresce, morre e ressuscita e pronto. É ação. Já começa mais ou menos no meio. Não tem muita enrolação. Não tem genealogia, nada. Olha, ele chegou, fez milagre pra caramba, morreu. É quase um roteiro de ação. Mas por quê? A única razão que eu consigo entender é os evangelhos são para levar o evangelho, a Boa Nova, para todas as pessoas. Por que são 4 versões da mesma história? Porque existem pessoas diferentes e cada uma entende melhor de um jeito. Quer dizer que se fosse só o São Marcos, ninguém ia entender? Claro que ia, mas não é mais fácil. Exatamente. A colérica, olha, não tem muito tempo para ler. É assim, ó, nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou. É isso que você precisa saber. Amém. Acabou. O evangelho do elemento contrário, o evangelho de São João. Bom, é o primeiro evangelho, o primeiro milagre do evangelho é Jesus com a mãe, que já é normalmente uma figura associada à água, numa festa de casamento, em que ele transforma água em vinho. Caraca, é mesmo? Além disso, é o evangelho que não é o sinóptico. Ele não está nem aí para marcar os limites e as datas. A água borra os limites. E se você contar a quantidade de vezes que tem a palavra água, eu não vou lembrar quanto, mas tem, assim, acho que o dobro no Evangelho de São João do que todos os outros juntos. E o tempo todo ele está falando de sentimento. É o discípulo amado. Caraca, maluco, é mesmo. É muito difícil depois que alguém fala isso para você não notar isso no Evangelho de São João. É o tipo de coisa que quando você ouve, você não consegue mais parar de ver, né? Sim. O Evangelho de São Mateus, ele começa com uma longa lista de genealogia de quem gerou quem. É o Evangelho que como é que é um que chamava? O Evangelho do sacerdotal.
Sim, é isso, eu já ouvi. Ele é muito mais explicadinho, muito mais cheio de organização, de palavras. Nosso Senhor fala muito mais nesse evangelho. Esse é de quem? De Lucas? Mateus. Não, Mateus. Ah, tá. E Lucas, primeiro que é o evangelho que enfatiza que ele nasceu no campo, no meio dos bichos e com pastores. Depois é o primeiro evangelho que conta, entre aspas, as raízes. Marcos começa no meio da ação, João faz aquele protogênesis e continua, Mateus explica a genealogia, mas ele já começa. Lucas é o único que não. Vamos contar a história antes, o que aconteceu antes do nascimento dele. Como se fossem as raízes. E é o evangelho com muitas imagens bonitas, muitas imagens campestres. Ele é mais lento. É verdade. Tem ênfase nos pastores, no campo. O melancólico está associado à terra, mas até nesse sentido mesmo. Na divisão das castas hindus, por exemplo, para ficar no exemplo, para todo mundo ficar assustado comigo, achar que eu sou perennialista. A terra está associada à casta dos fazendeiros e dos comerciantes. Então, até a única explicação que eu consigo dar para ter 4 histórias diferentes, cada uma associada a um elemento, tem 4 tipos de pessoas, tipos ideais de pessoas, e é mais fácil você entender essa história se contada numa versão mais parecida com você. É claro que você entende o outro. Não estou dizendo que, não, mas então, se você é melancólico, você lê o Evangelho de São João, você não vai acreditar. Não, claro que vai, mas é mais fácil você ler o melancólico, ler o Evangelho de Lucas, ou um fleumático, ele se identifica mais com o Evangelho de São João. É aquela história, bom, e esse é o melancólico, olha, bom, Jesus nasceu aqui no campo, né? No meio dos bichos. Eu entendi muito bem, isso aqui está muito bem firmadinho. Eu consigo acreditar nisso. Enquanto Mateus, o sanguíneo, ouve aquela lista toda, pô, mas que lista impressionante, cheia de palavras. Eu gostei dessa história. Marcos é legal. O Sermão do Monte todo inteirinho lá, bonitinho. O colérico é legal, isso aqui dá para ler enquanto eu, sei lá, vou ali com meus amigos saquear a cidade do lado e combater uma ponte, destruir outra ponte. Dá para ler. E o fleumático sente, não, realmente, isso aqui me toca nos meus sentimentos. Esse discípulo amado que escreveu isso aqui, eu sinto amor. É um amorzinho ele. Você percebe? Cada um vai mais. E já começa com um poema, né? Já toca ali, tipo, ai, que lindo isso. Sim, entendeu? É o mais poético, é o mais... os 4 evangelhos são bonitos, mas ele é o mais bonitinho, essa palavra é essa. Não, ele realmente, porque ele parece que São João teve realmente a intenção de eu vou emocionar a galera agora. E aí começou a escrever lá. Entendeu? Porque é todo poético, né? Não é só o início. Mas enfim. Cara, muito interessante mesmo, cara. E em relação a... Vocês têm outra pergunta aí, Diego, Yuri? Cara, eu até tenho. Mas eu então acho diga. Que é idiota. Mas vamos lá. Eu tava dando uma olhada na internet. Aí apareceu um 5º temperamento que eu nunca ouvi falar. E que chama supina. Supina? Supina? Supina é o que você faz na academia? Não, em português, pô. Hã? Sei lá. Supina não é o que você faz na academia lá? Você senta, deita. Não, mas aí na academia é de macho, é supina, entendeu? Aqui. Mas aí, pô, tem alguma coisa errada. Eu pesquisei mais um pouquinho. Aí eu achei 2 websites aqui falando o que parece ser 2 coisas diferentes sobre esse negócio de supina. O primeiro fala que a supina não consegue demonstrar seus sentimentos, porém tem uma grande necessidade de interação social. Aí desenrola mais um pouquinho, mas é basicamente isso aí. Aí o outro site falou que o supina não se encaixa em nenhum outro temperamento. Amam se sacrificar por amor aos outros, gostam de trabalhos difíceis, mas que sejam humanitários. Eu fiquei, Mas então, entrando nessa pergunta, se ninguém nunca ouviu sobre isso, já tentaram colocar outro temperamento dentro isso, então, dos 4? Deve ser isso, então. É isso que eu ia falar. Eu não sei o que é supina. E eu confesso que essas coisas
psicológicas eu li muito pouco sobre elas, mas houve algumas tentativas de aumentar, de modificar a classificação. Eu não lembro de quais são, eu não vou fingir que eu lembro, mas eu sei que teve gente que tentou mudar a classificação. Não, vamos botar 5, 6, ou vamos trocar esses 4, vamos juntar ele com mais alguma coisa. Mas é o problema de você desconectar o temperamento do corpo, você tratar ele só como tipo psicológico. Sim. Não é que não tenha relação, mas mas tá incompleto, né? Sim, é o que eu falo sempre que alguém me pergunta, mas vou falar do cara aqui, mas não estou falando mal dele, não. Principalmente se ele, eu acho que ele não vai virar ministro, mas principalmente se ele virar ministro, não estou falando mal de você, não, hein? Mas o Ítalo, eu não li o livro, já me falaram muito bem do livro dele. Mas, pelo que eu percebi, isso é, inclusive, proposital. Assim, ele não está enganado, ele sabe o que ele está fazendo. Ele fala das manifestações psicológicas do temperamento. Ele está interessado em dividir manifestação psicológica. Não é exatamente a mesma coisa do que eu estou falando. São coisas um pouco diferentes. Conforme eu entendo o temperamento é essa coisa de base que se manifesta na personalidade, mas que não é igual a um tipo psicológico. E ele parece estar mais interessado, não, vamos ver aqui nas manifestações mais óbvias disso aqui na psicologia. Sim. Mas a divisão dele é a mesma tradicional, a mesma clássica. Mas eu tenho quase certeza que várias pessoas já tentaram fazer isso, mudar. Não, vamos botar um quinto, vamos botar um sexto, vamos tirar uma. Aí a pessoa começa a ler essas coisas hindus, e, se eu não me engano, tem algum livro hindu que fala de 5 temperamentos, outro que fala de 3, aí você, não, vamos transformar isso para nós aqui, vamos fazer um com 5, com 3. Eu acho que essas coisas não dão muito certo. Mas já fizeram antes. Mas eu vou procurar o que é esse supina. Depois eu falo para vocês. Mas esse lance que você falou do Ítalo é aquele... se eu não me engano, eu acho que eu vi quando você respondeu pro pessoal, quando ele perguntou isso no teu Instagram, é que ele tipo que mescla, é colérico, fleumático, ele tipo que mescla os temperamentos. Ele fala, né? assim, colérico com aporte isso, fleumático com aporte aquilo. Ele faz essa subdivisão, vamos dizer assim. Mas assim, eu também não li o livro todo. Eu teria que ler o livro, eu não li. Eu estou um tempão para comprar esse livro e não li. E eu sigo ele no Instagram, mas eu não sou aluno, não faço parte do Guerrilla Way, dessas coisas. Não estou dizendo que seja ruim, não, eu só não faço mesmo. Então, eu não conheço muito do trabalho dele. Eu sei a parte mais óbvia do trabalho, seja forte, não enche o saco. Algumas lives eu vi uns pedaços, alguma coisa que ele posta no Instagram, mas eu teria que parar e ler. É difícil falar sem saber do que ele escreveu, né? Mas eu só usei esse exemplo que parece, pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu vi dele, parece que ele está usando, que ele está tratando da manifestação psicológica dele, que é o foco do trabalho dele, né? Ele é psiquiatra, ele trata o foco dele é psicologia. Certo. E assim, uma coisa também que eu queria pontuar, você deu o exemplo aí você saberia falar uma pessoa que seria ali a simbolização ou a caracterização do cara que é o melancólico? Peraí. Tem mais de um. Deixa eu ver se algum que seja fácil de... É porque os exemplos que eu lembro não são de pessoas muito, muito famosas. Tem gente famosa melancólica, simplesmente não lembro, não veio ninguém na minha cabeça agora. Tem 2 que não são muito famosos, mas é fácil de escrever. Um é um lutador de sumô. O nome dele é Konishiki. O Konishiki? Sumô é um esporte que você precisa ser pesado. Não necessariamente gordo, mas tem que ser forte e pesado, porque qual é a intenção do sumô? É você não encostar nada que não seja os pés no chão e não sair daquele círculozinho do doyo. E você tem que empurrar outra pessoa para ela encostar alguma coisa no chão ou que ela saia do círculo. Então, ser forte, ser ágil, ser técnico é importante, mas ser pesado também. E peso é uma característica melancólica. Ele
o mapa dele é extremamente melancólico. Além disso, eu não vou lembrar de detalhes, mas os planetas estão todos embaixo do mapa. O planeta mais forte, se eu não me engano, é Saturno. Totalmente. E ele é ele foi, durante muito tempo, o lutador de sumô mais pesado da história. Hoje em dia, ele se aposentou já há um tempo. E é engraçado que eu falei que melancólico nem sempre é triste. Ele é uma pessoa extremamente tranquila. Ele virou uma celebridade no Japão. Tem até desenho animado com ele. Músico, cantor de rap. Ele continua famoso no Japão. Depois de aposentar. Cara, eu vi um documentário uma vez sobre o dia a dia do Japão. E aí um cara tava fazendo, um cara lá, um youtuber. Eu vou com o Konishiki lá pra acompanhar a academia. Porque ele é um ex-lutador de sumô, um cara muito respeitado. E, cara, eu esperava ver um ex-lutador de sumô. Mano, o cara parecia uma versão gorda do Dennis Rodman. Exatamente. Cara, cabelo colorido, tênisão. Que isso, cara? E detalhe, ele chegou na academia, o pessoal fazendo lá reverência ao cara. Mas eu tô esquisitão, mano. Exatamente, eu não sei se é o mesmo vídeo, mas já vi alguns vídeos desse assim. Ele tá todo displicente, todo tranquilão, mas ele chega, todo mundo respeita. Porque ele foi, enquanto ele trabalhava, enquanto ele era ativo, né? Ele era o lutador mais pesado de todas as categorias. Hoje em dia, tem um mais pesado que ele numa categoria de base, mas o limite, o recorde de luta mais pesado, das mais altas, ainda é dele. Sim. E ele foi o primeiro não japonês a chegar ao Ozeki. O Ozeki é a segunda maior graduação, título, né? Segunda maior graduação, segundo maior posto no sumô. Acima dele é só Yokozuna. Ele não chegou em Yokozuna, inclusive, foi um escândalo na época que ele uma vez, ele disse numa entrevista, e depois ele tentou se retratar, disse que não foi ele, foi uma entrevista por telefone, era alguém da equipe dele, que ele já teria chegado a Yokozuna se não fosse o racismo dos japoneses, porque ele não era japonês. E o que acabou com toda a chance dele virar Yokozuna. Mas ele chegou onde ninguém tinha chegado antes. Ele é o quê? Ele não é japonês, ele é o quê? Ele é americano do Havaí, mas aquele americano de origem samoana. Sim. E ele abriu a porta para o primeiro Yokozuna não japonês, que era um cara não do mesmo lugar que ele, mas da mesma origem. Ele também era americano, também era de Samoa, foi o Akebono. Vocês devem lembrar do Akebono, foi o sujeito gordão que lutou com o Royce. Sei, pô, eu já vi esse cara. É esse mesmo, que o Royce ganhou, não foi? Sim. A primeira vez que eu vi essa luta, eu não gostava de sumo, não acompanhava, então eu não percebi isso. Mas depois que eu comecei a assistir, me deu pena, porque o Akebono, quando estava ativo, ele era uma coisa de louco. Imagina, aquele peso, aquele tamanho dele, ele tinha uma agilidade fantástica, uma rapidez fora do normal. Aí eu fui ver de novo a luta, e ele entrando no ringue, mancando, devagar. Mas por quê? Porque você tem aquele regime de treinamento muito forte, muito pesado, aí ele se aposenta, para de fazer tudo, de fazer exercício, continua comendo como lutador de sumô. Ele abriu um restaurante, inclusive ele aceitou a luta porque ele estava duro, porque o restaurante estava à beira da falência. Então, 2 anos aposentado, ele vai de um atleta de ponta para um gordo sem força nenhuma. Pois é. Certo. Mas enfim, deixa eu voltar a falar, porque o Akebono eu não lembro, acho que eu não tenho o mapa dele, fala do Konishiki. E não é só o peso, o modo como o Konishiki lutava. Claro que o peso ajudava, mas você vê outros lutadores, um é o sujeito muito técnico, o outro é o cara muito forte. Ele impunha o peso, ele lutava usando o peso dele muito bem. Aquele sujeito que parece, aquilo que você falou, ele parece uma montanha. Ninguém mexe nele. É uma montanha equilibrada em 2 pés. E ele passa isso, você vê as fotos dele, ele parece uma montanha. Pô. Tem uma foto dele aqui que eu tô vendo dele de frente com um cara menorzinho. Meu Deus do céu. Eu tô com medo só de olhar para aquela foto. E eu lembro que eu consegui mapa de mais 2 lutadores de sumô. Um deles, ele tá vivo ainda, ele virou treinador, chamado eu não sei o nome japonês, o nome de batismo dele. Eu lembro do nome de sumô, porque eles mudam o nome quando começam a lutar. O nome dele é Takanohana. Ele virou Yokozuna também, era japonês, e lutava contra o Akebono. Você pensa, sumô, então ele também é pesado. Não, ele é colérico.
E você vê no rosto dele que ele é colérico quando ele era gordo. Agora que ele é magro, ele parece mais colérico ainda. Ele tá com aquela cara agressiva. E o jeito como ele lutava era completamente diferente. Ele parecia um trovão gordo, sabe? Ele tava andando, assim. Parece que ele é gordo, mas ele é muito ágil, muito agressivo. Entendi. E você olha o vídeo de um e do outro, você vê a diferença do temperamento ali. Outro melancólico famoso, quer dizer... O Toshinoshi é melancólico? Cara, o Toshinoshi eu não consegui um mapa dele, eu procurei, mas eu não consegui. Mas aparentemente, você acha que ele tem aparência melancólica? Ele é seco com certeza, ele é melancólico ou colérico. Eu não tenho Porque, certeza, cara, ele parece muito o Honda do Street Fighter, tá ligado? Sim. Porque ele não tem aquela... assim, né? Cara. Não, e ele é forte pra caramba. Ele é grandão, gordo. Só que ele tem uns braços definidos que, pô, ele é fortaço, cara. Fortaço. Ele não chegou em Yokozuna, mas ele já é Ozeki, né? Ele caiu. Ele não tá mais Ozeki. Ele foi Ozeki durante um tempo, aí... Mas esse é o problema dele. Como ele faz muita força. Então, se ele tiver com alguma coisa machucada, ele não consegue lutar do jeito que ele luta. Então, ele machucou um joelho. Já fica dois campeonatos lutando mal. Machucou um cotovelo. Fica 2 campeonatos. Porque, basicamente, a técnica dele, ele sabe fazer outra coisa. Mas o que ele gosta de fazer é um gancho, um braço fazendo aquele gancho atrás, segurando a roupa do cara atrás, o outro na frente, puxar a pessoa com os 2 braços e carregar para fora. A técnica dele é muita força. Ele faz muita força. Então, se imagina, o cara tem 150 quilos, vai pegar outro de 150. Se o joelho estiver ferrado, não aguenta. Imagina o teu joelho dobrar e ir andando com 300 quilos em cima. Então, pois é. Mas outro exemplo de melancólico, eu não sei se vocês sabem quem é, mas eu descobri um tempo atrás, minha tia me emprestou um livro sobre ele e eu fiquei fascinado. É um explorador do século XVIII, ou do começo do XIX, não lembro. Não, tem que ser do XVIII. XIX já tinha mais tecnologia. Chamado Shackleton. Ele ficou famoso porque ele tentou ser o primeiro... Ele foi um explorador. Ele foi famoso porque ele tentou ser a primeira pessoa a chegar no Polo Sul no Polo Norte, sei lá. No Sul, eu acho. Ele... por terra. A ideia dele era navegar até um certo ponto, sair com um trenó e cachorro e chegar no Polo Sul. E o navio bateu, arrebentou, e ele conseguiu salvar a tripulação toda, inclusive um penetra. Mas ele primeiro que, bom, melancólico é frio e seco, ele é atraído pelo gelo. 99% das expedições dele foram para o gelo. E a frieza dele. Todas as decisões eram difíceis ali. Não era nada que precisasse ser feito rápido, mas ele precisava organizar comida para todo mundo, manter todo mundo seguro. Alimentou os cachorros até quando deu. Quando não deu, ele teve que começar a sacrificar os cachorros para comer. Dividir provisão de tabaco que estava acabando. Organizar... acho que eles comiam foca também, alguns pássaros, alguma coisa assim, não lembro o que era. E construir bote de gelo. E manter as pessoas, a frieza e a secura do sujeito, manter a cabeça fria e planejar, organizar comida numa época dessa, numa coisa dessa, é muito impressionante. E eu não lembro direito a idade que ele morreu, mas eu lembro que ele morreu de uma coisa que eu não sabia nem que existia. Eu não vou lembrar o nome, se tiver algum, não sei se algum de vocês estuda medicina, mas é algo que é basicamente, em linguagem de leigo, areia no sangue. Que isso? Vários pedacinhos de sílica ou de alguma outra coisa que vão se acumulando nas veias circulatórias e vão travando o sangue. É bastante melancólico esse amor. Porra, exatamente. Caraca, que interessante, bicho. Tava vendo aqui umas fotos deles e realmente, né? É aquele negócio também da aparência. Ele passa essa aparência de frieza do cara que é o frio calculista. Sim. Tipo assim, ele lembra alguns personagens. Gelo, né? Isso. Ele parece uma pedra de gelo.
E ele lembra aqueles personagens de filme que são exatamente aqueles personagens frios, aquele velho que sabe o que tá fazendo, sabe? Tipo, aquela coisa. É engraçado, muito legal ele não isso. Passa rapidez, mas passa solidez, né? Exatamente. Aqui. Diga. Você falou que a pessoa, o simbolismo do melancólico é ser mais centrado, mais pesado. É uma pergunta assim bem esquisita mesmo. A pessoa que tem facilidade para ganhar peso, por exemplo, tipo assim, a pessoa que normalmente ela tem facilidade para aquele. Tu não é melancólico, Yuri? Não. Nem adianta. Tá ligado? Essa pessoa, ela é mais fácil dela ser melancólica? Olha, eu nunca vi uma relação dessas. Eu confesso que eu pesquisei. Aquele metabolismo lento, né? Porque metabolismo lento, sim. Metabolismo lento, sim. Mas eu acho que os 4 podem ser gordos, mas eles são gordos de forma diferente. Nós três, isso aí é verdade. Isso aqui, rapidinho. Só uma característica entre nós 3 aqui. O Igor, ele é melancólico. E se você pegar na nossa vida toda, tipo assim, ele realmente ele era o mais lento nosso. Ele nunca gostou de bola, por exemplo, de correr. E eu e o Diego sempre foi gordinho também, da mesma forma, mas a gente sempre jogou bola, sempre foi, tipo assim, gostou de coisas diferentes do Igor. O Igor gostava mais de ficar parado. E aí era totalmente diferente da gente, que o Igor é melancólico. Eu não sei qual é meu temperamento, não, mas eu sei do Diego. O Diego é totalmente colérico. Totalmente. Oi. Eu fiz o seu método lá dos 5 testemunhos. Eu acho que os 5 do Diego é fogo. É difícil não ser colérico, né? Rapaz, cara, quem conhece o Diego sabe. Não, se tu ver uma foto dele, tu vai falar, é óbvio que esse cara é colérico. Mas isso é importante. Tem a barba do cara é vermelha. Barba ruiva. Exatamente. Sério, ele assim, eu e Igor, a gente é louro. Ele não tem nada de louro, ele é meio moreno igual meu pai. E ele tem a barba vermelha, cara. O cabelo dele é preto, totalmente preto. Pois é. Isso é que é importante nesses métodos. Eu tive uma discussão que vai gerar provavelmente uma live, se Deus quiser, minha com o Gugu. Amém. Que legal. Com o Thales sobre isso, que o Thales, ele... Olha, eu confio mais em olhar a pessoa e ver o temperamento. Eu confio mais em olhar o mapa. São abordagens complementares. E antigamente, quando a medicina tradicional funcionava muito bem na Europa, no mundo islâmico, etc., eram coisas complementares. Mas quando o temperamento é muito desequilibrado para um lado, cara, qualquer método de análise de mapa você vê, qualquer médico vê, ninguém vai negar. Não, se o sujeito é claramente colérico, ele é claramente fleumático, é claramente sanguíneo, é claramente melancólico. E é nesses casos que o temperamento é importante. A gente falou no começo dessa mania que hoje em dia tem de classificar as pessoas todas em quatro mini signos, que são os temperamentos. Isso não é importante. Você descobrir um temperamento para chamar de seu. O importante é quando ele é muito, muito desequilibrado, ele abre algumas possibilidades e fecha outras possibilidades para você. Ou deixa algumas mais fáceis e outras mais difíceis. E, inclusive de saúde. Então, você pode ajudar a prevenir problemas de saúde. Você pode... aquilo que a gente falou. A pessoa usa as ferramentas conforme quiser. Mas, às vezes, a pessoa está... Olha, eu não sei se eu abro um negócio próprio ou se eu faço o concurso e viro professor. Se souber o temperamento da pessoa, você pode falar, olha, você é fortemente colérico, você vai ter mais facilidade para empreender do que ser professor. Você pode ser professor, mas você tem que entrar sabendo que você vai ter problemas em gastar esse excesso de energia. Ou o contrário. E justamente o melancólico da família é o quê? Professor. Professor. Então, não é que a pessoa não pode? Pode. Ela pode se dar bem? Pode, mas ela vai saber que, bom, eu tenho essas habilidades aqui, eu sei fazer isso mais fácil. Esse tipo de coisa é mais fácil para mim, esse tipo de coisa é mais difícil. Isso ajuda, mas se a pessoa é mais ou menos equilibrada, não é tão diferente, não é tão importante para ela.
Em relação à comida, com essa eu vou, a não ser que os outros tenham alguma outra pergunta, eu vou encerrar, mas em relação à alimentação e saúde, eu posso orientar, por exemplo, uma pessoa que é fortemente de um temperamento a ingerir alimentos que sejam do temperamento oposto? Sim, ou não necessariamente tem que ser? De forma geral, sim. Isso não é para a pessoa ficar paranoica. Eu não posso comer nada que seja quente e seco, porque eu sou colérico, eu vou morrer. Não. Mas se assim, a pessoa é fortemente colérica, ela só come alimentos quentes e secos e ela não gasta essa energia, ela tem uma chance maior de ter problemas de saúde. Mas, por exemplo, a pimenta é quente e seco ou não? É. É por causa do fogo, né? Entendi. Sim. A ideia não é mudar o temperamento. Você não consegue mudar o próprio temperamento. Você evitar acúmulo, evitar equilibrar excesso. Um pouco, né? Como não é só a alimentação. O colérico precisa gastar energia. O colérico, se puder fazer esporte o tempo todo, excelente. Uhum. Entendeu? Fleumático. A pior coisa que acontece para um fleumático é guardar sentimento. Não, cara, chora, se perdoa as pessoas, se conecta com os amigos. Cara, que engraçado. É muito a gente mesmo, cara. Olha que coisa. Porque é fleumático, ele não lembra. Eu sempre falo com ele, mas ele lembra. Ele é fleumático. E é o chorão, pô. Qualquer coisa que acontece. Choro muito. Chora toda vez que Cara, que engraçado, cara. Sim, mas é bom. Pra você guardar sentimento é ruim. Uhum. Como, engraçado, bicho. Eu lembro. Isso é de época. Tem época que vem tudo misturado, mas por algum acaso tem época que assim, eu pego, sei lá, 4 clientes, todo mundo é colérico. Aí, colérico é sempre assim. Se a pessoa está funcionando bem, aí você vai falar com ela, a dieta é mais ou menos equilibrada, está fazendo exercício, está fazendo alguma... A atividade profissional exige dela. Aí você vai falar com um sujeito que está mal, e você fala, não tem energia para nada. Como que eu sou colérico? Não consigo fazer nada. Aí fala, não, cara, não é que você não tem energia para nada, é que você não gasta energia. Mas eu não consigo, cara. Vai andar, vai correr. Daqui a 15 dias você fala comigo. Aí a pessoa 15 dias, eu tô me sentindo mais bem disposto, tô fazendo mais coisas. Porque ela não fazia nada, não fazia exercício nenhum, não gastava energia de jeito nenhum. Aquilo fica acumulando. Aí a pessoa não consegue fazer nada, como se fosse um motor superaquecendo. Uhum. Aí, tá lembrando um certo pai nosso também, né? Entrei no Muay Thai, tô me sentindo muito bem. É isso aí, tá gastando energia. Uhum. Entendeu? Exatamente. Mas isso é importante porque a pessoa tem um desequilíbrio muito grande, ou quando o desequilíbrio não é tão grande, mas pela dieta, pelo estilo de vida, acaba acumulando. Por exemplo, a pessoa não é muito melancólica, mas ela só come alimento pesado, ela só come coisa associada à melancolia, e ela fica muito tempo sozinha, o trabalho é melancólico, aí vai aumentando. Quando você vê, está acumulando. Ela não era fortemente melancólica no nascimento? Não, mas agora ela está. Entendi. Entendeu? E então o melancólico é o cara que ele se adapta a esse tipo de coisa, né? A solidão, trabalho que exige você ficar sozinho, tranquilo, né? Ainda acho focado ali e tal, né? Lembra que eu falei que a maior parte das pessoas que escrevem manuais de astrologia, textos antigos de medicina, é sanguínea, então eles acabam falando mais bem de sanguíneo, falando melhor deles. Uhum. Mas quase todos eles, mesmo assim, dizem que o melancólico é um bom aluno. Porque mecanicamente, fisicamente, é mais fácil você ficar parado um tempão estudando a mesma coisa se você for melancólico. De novo, você não quer dizer que a pessoa não faça. Eu acabei de falar do Mário Ferreira. O Olavo, exatamente. Colega, entendeu? A pessoa consegue estudar, mas é mais fácil para o melancólico ficar 4 horas fazendo a mesma coisa. Eu trabalhando no laboratório, por exemplo. Fazer aquele mesmo trabalho, 5, 6 horas, mexendo naquelas laminazinhas, ou fazendo a mesma coisa, entendeu? Mais facilmente isso. Por isso que o melancólico é o fazendeiro que acorda cedo, lida com um monte de trabalho que não é rápido e é repetitivo, mas que no fundo, quando você termina o dia, fez um monte de coisa. Tem que tirar o mato, tem que regar, tem que plantar, tem que arar, tem que botar comida para os bichos, tem que manter aquilo. O melancólico está relacionado à permanência, à manutenção. Tem que manter a fazenda, tem que manter aqueles bichos vivos até os bichos
que você vai matar ficarem gordos, até os que vão dar leite, ovo, ter leite, ovo para dar, até as plantas terem coisas. É um trabalho lento, que exige paciência, exige método. O colérico naturalmente tem mais facilidade para coisas rápidas, coisas agressivas, coisas que exigem muita energia de uma vez só. Não quer dizer que você precisa gastar energia o tempo todo. Eu falei que atividades associadas a colérico são militares, policial, mas às vezes você fica dias sem fazer nada. Mas às vezes você precisa de ação muito rápida. E o sanguíneo, como eu falei, ele trabalha com a mente, não quer dizer que ele seja mais inteligente que os outros, mas ele acessa o mundo mais naturalmente pelo pensamento, pelo discurso. Então ele tem mais facilidade de aprender as coisas. Mas tem a dificuldade, o contrário é do melancólico. O melancólico é mais estável, o sanguíneo é mais inconstante. Então, o sanguíneo, se não fizer um esforço consciente, vai ser aquele sujeito que sabe de tudo um pouco, que fala de tudo um pouco e não se aprofunda em nada. Porque é muito fácil ele aprender o começo, porque naturalmente ele analisa as coisas. Mas que tipo de trabalho é mais fácil para o sanguíneo? Que envolva discurso, envolva cálculo, envolva fala, envolva livro, coisa para ler, para escrever. E essas coisas. Só para terminar, você falou dos alimentos, eu não vou descrever eles em detalhe, mas para quem está ouvindo ter alguma noção. Alimento quente e seco. Vocês sabem quais são. São os que queimam, os que esquentam. É tempero picante, pimenta, canela, gengibre, pimentão, alho, cebola. Das coisas que adoçam, o mel é mais quente e seco. Olha. Doce é úmido, mas se você comparar assim, o mel com o sal, o mel obviamente é frio, mas o mel com açúcar comum, o mel é quente e seco. Sim. E a representação colérica em relação ao sol e ao leão. Sim, é o alimento associado ao sol, ele é o rei dos alimentos. Né? O ouro. Alimento frio e seco são alimentos duros, pesados, ou de sabor adstringente ou cítrico. Vinagre, fruta cítrica, carne de vaca, alimentos duros, vegetais escuros. Alimento fleumático são os suaves, úmidos, com gosto menos pronunciado. Carne de porco fresca, as frutas com mais água, melancia, melão, tomate, pepino, abóbora. E os quentes e úmidos associados ao ar. São os alimentos untuosos, gordurosos e macios. As frutas mais doces, de gosto mais forte, mais macias. Azeite, manteiga, derivado de massa, derivado de trigo ou de milho, massa, pão, bolo, coisa fácil. Comida de festa. Sim. Sanguíneo, a maior parte das comidas de festa são sanguíneas. É isso, só um geral que você tinha perguntado, eu não queria deixar solto. Não, maravilha. Show de bola. Então, por exemplo, eu sou melancólico. Então, para mim, em relação a que você falou de carne de vaca, eu não sabia que carne de vaca seria, no caso, seria um que que contribui para aumentar o meu temperamento, então, né? Sim, mas é claro que, como eu falei, não adianta ser paranoico com isso. Vou comer carne de vaca. Não vai fazer mal. Mas da mesma forma, carne de ave normalmente é quente e úmida, carne de vaca você sabe disso, tem a digestão mais lenta, ela é mais pesada. Isso é verdade. E de porco já não é tanto, realmente, como você falou. Não. Verdade. O melancólico, que eu sugiro, o melancólico, bota um pouco mais de azeite na comida. Azeite de oliva. Eu adoro azeite, eu ponho azeite de oliva, tudo. manteiga. E deixa uma garrafa de vinho branco separada em casa para a hora que você sentir um pouco mais de tristeza, um pouco mais de lentidão, toma uma taça. Vinho branco, no caso. Vinho branco. O vinho tinto seria o quê? Quente e seco. Quente e seco, ó. Vinho tinto e bebida destilada de uma forma geral. Vodka, uísque, que normalmente são quentes e secos. As bebidas, elas queimam mais, né? Você sente o gosto dela mais. E olha que engraçado, o Diego voltou da Inglaterra e trouxe um uísque de mel. Opa! mais colérico impossível. Pois é. Pô, mano. E que é gostoso, inclusive.
Não, e o Marcos, esse só para complementar, realmente, cara, tipo assim, por exemplo, o Diego, quando ele vem aqui pro Brasil, porque ele não mora aqui, né? Ele mora na Inglaterra. Então, dá pra sentir a diferença do humor dele, cara. Tipo, aqui ele é o cão. Sabe qual é? Não dá pra aguentar. Porque ele briga com todo mundo. A comida daqui é mais apimentada, mais temperada. Sei lá, o calor. Meu irmão, não dá pra aguentar. Mas agora lá, ele é tranquilo. Tipo, de boa. Porque a comida lá insossa, o tempo é frio. A convivência lá é tranquila. Pô, mas todo mundo. Todo mundo, a gente repara isso, sacou? Dá pra ver no Twitter todo mundo reparou a mudança do Diego na participação do podcast. É porque ele tá aqui. Quando ele tá lá, realmente. Ele gravava, falava baixo, não sei o quê. Pois é. Entendeu? Sim, ele tá mais tranquilo, porque resfria, né? Realmente, e literalmente resfria ele, né? Pois é. Cara, muito obrigado pela participação novamente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom. Uma aula. Exatamente. E se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir gravar também com o pessoal do ICLS. Cara, tá louco. E aí eu te chamo de novo, hein, Marcos? Mas eu não quero participar, não. Quero ouvir. Pô, cara, ninguém vai participar. Só a gente só vai ouvir. Briga ferrenha entre Igor e o Gugu. Porque briga o Igor nada. Igor, tu fala até não sei o que, cara. Tu vai falar. E o Gugu fala pra caramba. E graças ao bom Deus ele fala. Eu lembro, eu lembro de uma live. Eu não lembro como é. Mas tinha mais gente. Mas eu perguntava alguma coisa pra mim. Eu falei, não pergunta não. Deixa eu ouvir o Gugu. o Thales direto nas lives dele. Não, pô. Pode falar aí, Gugu. Dizer que o Thales fala pouquinho também. É verdade. Deixa eu perguntar. O Gugu é sanguíneo? Eu não tenho o mapa dele, eu nunca perguntei também. E você para pensar, poxa, mas por que você não perguntou? Eu sempre esqueço. Eu não sei se ele diria ou não diria. Eu acho que ele diria, mas eu nunca, quando encontro com ele, nunca lembro de perguntar. Mas ele é claramente quente. Ou colérico ou sanguíneo. Ele é claramente quente. É isso, é verdade. E eu desconfiava disso antes de conhecer. Quando a gente conhece é muito mais fácil de ver, assim, ele não para, ele está sempre fazendo alguma coisa. E eu, por acaso, li, alguém compartilhou, acho que no Facebook, o Olavo falando dos filhos e falava que o Gugu, que é uma coisa que não parece hoje em dia, mas o Gugu era justamente o mais brigão e o melhor de pancadaria. Eu sempre achei que fosse o Thales. Ele falou, não, eu tenho acho que, eu não lembro direito as palavras que o Olavo falou, mas assim, era mais ou menos assim, que logo o Davi e o Thales começaram a chamar ele de o chefe, porque ele que resolvia as coisas. Não faz sentido. Faz sentido. Quando você vê alguma palestra dele que, por exemplo, que alguém faz uma pergunta meio idiota, você vê... Cara, muito bom, mano. É muito bom, cara. O significado do pão, é essa aí? No que é o pão? O que é o pão, que ele faz uma pessoa, tipo, indaga ele sobre um assunto que a pessoa não leu direito o livro. Não. Foi o comentário dele sobre o livro do Pai Nosso. Isso aí, do Pai Nosso. Caraca, ele passou meia hora, meu irmão, foi só pancadaria. Foi muito bom. Quem puder, digita aí o que é. Como é que é? Comentário sobre o Pai Nosso. Eu não sei se é comentário sobre o Pai Nosso. Acho que é respondendo objeções sobre o Pai Nosso. Acho que o nome é isso. Acho que é isso aí. Eu lembro de quando eu comecei a dar aula no ICLS, que, pra mim, eu não tenho problema. Gosto se tiver alguns alunos. E o modo como o ICLS normalmente grava põe alguns alunos para ouvirem e depois você aproveita a gravação e divulga. Mas eu não me importaria, eu já falei pro pessoal, não me importaria de gravar e de mandar para vocês se não tivesse ninguém para assistir. Mas o que ele falaram, mas é porque a gente está acostumado a fazer isso porque o Gugu não consegue gravar um vídeo. O Gugu precisa de gente. Igual o Olavo. Ele é quente, cara. Ele não é um negócio muito frio, assim, não. Ele precisa de gente, ele precisa reagir, ele precisa de saber que tem alguém lá, né?
Sim, desse calor. Exato. É. Exatamente. Olha que engraçado. Cara, muito obrigado de novo. É sempre uma aula quando você vem, e é uma coisa que é aquele negócio. Abre os olhos da gente para coisas que a gente não via antes e que agora a gente... É igual quando você ganha filho, que você vê carrinho de bebê em tudo quanto é lugar. Não é? É verdade. E aí, é tipo assim, isso é muito legal de como isso acontece. Mas obrigado novamente, obrigado vocês que estão ouvindo aí. A gente se despede mais esse episódio do Irmãos Caverna. Lembrando que eu estava esperando a confirmação veio, eu vou deixar aqui na descrição depois. Aqui na descrição eu vou deixar um link para o curso do Oliver Talk, um curso sobre Jordan Peterson, bem interessante, muito legal, e você pode conferir que esse curso completo, porque eles estavam fazendo podcast sobre o livro do Jordan Peterson, o 12 Regras, e fizeram um curso aí mais aprofundado sobre o pensamento do Jordan Peterson. Então, fica aí a indicação, vale muito a pena. E fica também aí todos os links aqui dos livros que eu achei do Marcos na Amazon. Então, vocês podem... Compre. Não Compre, precisa compre. ler. Só comprando. Melhor coisa, compre e não leia, para você não encher o saco dele, mas dá o dinheiro para ele. Mas, cara, sobrando tempo, pode ler. Mas o importante é que você Marcos, eu juro, a próxima vez que você vier aqui, eu vou estar com o livro na ponta da língua. E os outros também. Valeu, cara. Valeu, gente. Um abraço. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.